Bem-vindos ao meu canal, meu nome é Kelly Romeira e hoje a gente vai falar sobre viajando com o meu bebê. Então, gente, hoje a gente vai falar sobre viajando com uma criança de até 2 anos, né? Eu não pretendo cobrir todo o assunto, é claro, porque cada criança tem as suas particularidades, as suas manias, né? Então, vai depender de criança para criança, mas eu vou dar umas dicas gerais de umas dúvidas que eu tive quando eu viajei com ele, tá? O meu filho, quando a gente fez a primeira viagem, ele tinha 10 meses. Quando eu tava começando a planejar uma viagem para o exterior, com uma criança, eu tava com muito medo, achava que ele era muito novinho, e não na questão de imunologia, porque tem a vacinação toda, né? É claro que eles não estão com as vacinas completas até os 2 anos, mas era uma coisa que estava bem tranquilo. Meu bebê sempre foi super saudável, mas eu pensava muito na questão do avião, muitas horas de voo, como é que ele ia se comportar, né? Se não ia ser muito sacrificante, a questão se ia conseguir aproveitar realmente a viagem com uma criança tão pequena. Mas essas dúvidas foram todas besteiras, porque nos aeroportos, depois que tu começa a ser mãe, tu começa a observar algumas outras coisas, né? Assim é normal, né? A gente observa o que tá nos rodeando. E os aeroportos estão cheios de crianças, e crianças de todas as idades. Então não deixem de viajar com seus pequenos, é muito legal. Então, vamos começar pelo passaporte. Bom, o passaporte, hoje o passaporte de qualquer adulto, sabe que tem uma validade de 10 anos o passaporte brasileiro, né? Se não tiver nenhuma peculiaridade, 10 anos a validade dele. Só que para as crianças ela tem uma validade um pouquinho diferente, tá? É sempre assim, até os 4 anos, o passaporte das crianças ele vai ter 1 ano a mais do que a idade da criança. Então, quando eu fui fazer do meu bebê, ele não tinha 1 ano ainda. Então, o passaporte dele é válido apenas por 1 ano, até já vencer o passaporte do Enzo. Depois disso, quando tiver 1 ano por 2, 3, até 3 anos incompletos, ele é válido por 4 anos. A partir dos 4 anos completos, até os 18 anos, 17 incompletos, o passaporte ele é válido por 5 anos. E só a partir dos 18 que ele vai ter a validade de 10 anos, né? Então, essa questão do passaporte, se tu for fazer, tipo, eu fiz 2 viagens num ano, eu quase tive que renovar o passaporte do Enzo, né? Mas eu também não tive aquele problema que disseram assim que alguns países eles com passaporte com menos de 6 meses você não entra, né, no país. Eu não tive esse problema com o Enzo, o passaporte dele não tinha mais 6 meses de validade, né? Porque ele fez aniversário em maio, o passaporte dele era válido até janeiro, a gente viajou em agosto, ele tinha 5 meses. O passaporte dele tinha 5 meses de validade ainda. Mas eu não tive problema, porque como há essa peculiaridade com o passaporte das crianças, não há esse problema, tá? Na segunda viagem. Quanto à questão do passaporte, a gente tem outra peculiaridade. Quando a gente vai fazer o passaporte de uma criança, a gente tem 3 opções para marcar, né? Se ela pode viajar sem ambos os pais, se ela pode viajar apenas com ambos os pais ou com um dos pais. Quando eu fui fazer o do Enzo, a gente marcou que ele poderia viajar com apenas um dos pais. Então, no dia de fazer o passaporte dele, tivemos que eu e o meu marido lá para poder firmar essa opção que a gente fez, né? Porque aquilo vai escrito no passaporte e depois daquilo tu não precisa de outra autorização. A segunda viagem que eu fiz internacional com meu bebê, o meu marido não foi junto e eu não tive problemas nenhum com a Polícia Federal, porque no passaporte do Enzo já constava que ele poderia viajar com apenas um dos pais. Isso é uma coisa de se discutir entre os pais, né? O que vocês acham, e daí na hora de preencher o formulário já terão que se manifestar com essa vontade, né? E na hora de fazer o passaporte da criança, ambos os pais vão até a Polícia Federal. Acredito que possa usar uma procuração também, caso isso não seja possível. Quanto ao visto americano. O visto americano para o Enzo foi muito tranquilo porque nós, os pais, já tínhamos o visto. Quando os pais já têm o visto, não há nenhuma burocracia. A gente preenche um formulário,
larga direto no centro de atendimento, a criança não precisa ir junto. Eu larguei o passaporte dele com um pedido de autorização ADS, né? E daí, em uma semana, o passaporte dele estava pronto para eu ir retirar ou eles me enviarem. Então, o visto americano, quando os pais já têm o visto, é super tranquilo. Se você está indo viajar em família e vocês não têm o visto americano, né, tu vai fazer o formulário e, na verdade, quem vai passar pela entrevista consular é você, né, os pais. E não a criança, né? A criança não vai passar pela entrevista consular. Ela não precisa também ir no dia, por mais que os pais não tenham visto, o visto será avaliado através do visto dos pais. Se o visto dos pais não for concedido, da criança também não será. Outra coisa pré-viagem foi um treinamento que eu fiz com o Enzo, porque eu pensei que eram muitas horas de voo, eu ia fazer 16 horas de voo, e daí a criança, durante esse período, meu filho tinha 10 meses, ele tirava muitas sonecas durante o dia, né? E eu tava com essa preocupação, porque ele tinha o costume de dormir no colo com a gente em pé, embalando, né? Então, tem crianças que dormem no carrinho, então tu tem que criar um costume para ela que tu possa expor isso no avião, porque senão isso será um motivo de estresse. Eu me lembro que eu pensei que seria melhor na época ela acostumar a dormir deitada no meu colo enquanto eu estivesse sentada. Nos primeiros dias foi difícil porque quando eu sentava com ele no colo, assim, ele chutava minhas pernas para eu levantar e era bem assim. E eu insisti, isso aí não durou uma semana, deu tudo certo. O Enzo ficou treinado para dormir no colo enquanto eu estivesse sentada. Eu vi no avião também uma mãe que ela tinha um canguru e a criança dela dormia enquanto ela embalava no canguru. Daí ela andava no corredor caminhando, embalando no canguru e a criança dormia assim. Então é uma coisa que tu tem que pensar para poder adaptar também. Outra questão pré-viagem é a questão da farmacinha da criança, tá? Tu tá indo para um país diferente, onde a questão de medicamento, para te não ter que se estressar para saber como é a questão de medicamento, tu tem que procurar um hospital para qualquer virosezinha. Então, eu fui na minha pediatra e ela fez uma farmacinha pro Enzo para ele poder viajar, desde antibiótico, tá? Então, eu tinha um antibiótico, tinha um antialérgico, tinha remédio para febre, mas quem fez isso é a pediatra. Então, vocês consultem a pediatra para que vocês possam levar uma farmacinha completa para evitar qualquer coisa. Uma dica que eu recebi antes também foi que a pediatra poderia dar algum remédio para a criança ficar mais sonolenta durante o voo e dormir mais para ficar mais tranquila, tá? A minha pediatra, ela deu um remedinho para enjoo que não era Dramin, porque na época o Dramin ele não é indicado até os 2 anos, né? Então ele não podia tomar Dramin. Eu não sei o nome, também não ia falar o nome de medicamento aqui para vocês. Mas era um medicamento para um enjoo, que ele dava um soninho, e um antialérgico, né? E eu testei os dois antes de ir para lá. Testei numa viagem para praia aqui, que o nosso litoral aqui são 1h30, 2 de carro. Testei e pro meu filho não funcionou. Deu efeito contrário, inclusive, ele ficou mais agitado. Então foi uma dica que eu recebi, que a pessoa usou, mas que eu não pude usar. Também é uma questão interessante conversar com a sua pediatra sobre isso. A preparação da mala para um bebê que vai fazer uma viagem no avião. A gente tenta despachar o máximo de malas possível, né, gente? Porque tu já tá com uma criança pequena, né? Tu já vai ter o carrinho da criança, mais a mochila, aquela padrão que a gente tem que sair com ela, leite, mamadeira, né? Enfim. Então tu vai tentar despachar o máximo de coisas possíveis. O que que tu não pode deixar de botar numa mala de mão, numa mala de cabine, né? A quantidade de fraldas para o voo. É claro que uma sobrinha, né? Tu calcula o que ele costuma usar no dia e tu faz uma sobrinha para ter certeza que tu não vai ter problema. Lenço umedecido, pomada, normal. Uma muda de roupa, né? Caso a criança acabe sujando a roupa, uma muda de roupa naquela mesma estação. E se tu tá indo para algum local que tu vai trocar de estação, é legal tu já ter a roupa adequada para quando tu descer do voo, tu já tá com a criança preparada. A minha segunda viagem, eu saí daqui no frio, aqui no Rio Grande do Sul, em agosto faz frio, e eu cheguei em Cancún com 30 graus, então meu filho saiu de moletom, calça, e quando chegou lá, eu peguei a bermudinha, a camisetinha que estava separada e coloquei nele. A nossa mochila de mão vocês costumam usar, certo, né? Aqueles divisores de pó, até depois vai ter um videozinho rápido sobre essas coisinhas que eu tô falando, né? Então, com algumas fotinhos. E esses divisores de pó, eu levei 2 divisores que davam 6 mamadeiras, tá? Ele não mamava tudo isso, mas eu levei com sobra, para eu poder despachar a lata de leite. Sobre as papinhas, eu não tive problema no aeroporto, porque tem aquele limitador de mls, né? Enfim,
Mas eu não tive esse problema em nenhum dos aeroportos. Aqui em Porto Alegre no Salgado Filho, nem no Panamá na minha escala, nem na volta que eu voltei para Los Angeles, nem em Cancún quando eu fui. Eu não tive problema com essa questão de quantidade de papinha. Eu levei as papinhas grandes, salgadas e as pequenas, doces, e foi bem tranquilo. Uma coisa que eu li na internet e realmente foi de grande valia pra gente foi a almofada de amamentação, gente. Porque a almofada de amamentação, ela te permite ajeitar a criança para que ela durma melhor, né? Porque num voo muito longo, ela vai ficar incomodada, ela vai ter que dormir no colo. O meu bebê é bem grande, sempre foi grande, então ele se incomodava de dormir no colo. Então eu levei a almofada de amamentação pensando em colocá-la em volta e deixar ele acomodado. Aconteceu de eu sempre conseguir um banco extra, então ele dormiu no banco, abraçadinho. Ela atravessava a almofada aqui, né, no pescocinho dele, passava aqui pelo meio, ele abraçava as pernas e os braços e ainda escorava a cabecinha. Foi perfeita, ela não deu problema para carregar, porque eu coloco em cima do carrinho, vocês vão ver nas fotos também. Então foi super tranquilo a questão da almofada e ela serviu muito, foi de grande valia. Uma dica legal que eu recebi da moça da companhia aérea enquanto eu tava fazendo o check-in ali, despachando mala com ela. Ela disse assim, gente, vocês sempre marquem um banco na janela e um no corredor, onde o meio esteja vazio, porque provavelmente, se a aeronave não encher, ninguém vai reservar aquele banco, e daí vocês vão conseguir ficar com o banco pro nenê. E ela fez isso no primeiro voo pra gente, a gente fez nos demais voos e deu tudo certo. Eu apenas em um trecho nessas duas viagens, eu fiz 8 trechos com o Enzo e apenas em um deles eu não consegui um banco para ele, né? Então essa é uma dica bem legal, viajando com duas pessoas, um corredor e uma janela, deixa meio vazio, que a criança terá aquele banquinho para ela. E ele dormiu no banco, nem precisou dormir no meu colo, ele deitava no banquinho ali no meio, abraçado na almofada e foi perfeito. Quanto à questão de alimentação da criança dentro da aeronave, tá? Isso aí depende de companhia para companhia, tá? Eu viajei em duas companhias, no caso viajei de Avianca e viajei de Copa. Quando eu fui de Copa, não tinha lanche para criança, tá? Inclusive em uma das refeições, o meu filho não comia qualquer coisa na época, né? 10 meses. Daí uma das refeições tinha uma coisinha ali que eu queria dar para ele, acho que era um arroz, e eu pedi um potinho a mais da minha refeição, para dar o arrozinho para ele. Aconteceu do comissário falar pra gente que como a criança não pagava passagem, ela não tinha direito. Acredita nisso? Mas enfim, a segunda companhia que eu viajei foi a Avianca, e a Avianca servem as crianças primeiro, e eu recebi um kitzinho pro meu filho. Tá aí nas fotinhas também depois, então isso é bem legal. Não sei, depende da política de cada companhia, as demais eu não sei dizer. A imigração, tá? A imigração americana, na descida foi bem tranquilo, assim, a questão é que às vezes tu fica muitas horas, né? Eu fiquei quase 2 horas na fila de imigração, porque tinha chego outros voos, né? E a gente entra tudo na mesma fila dos estrangeiros. Então, tu esteja preparado ali, que a criança já vai estar um pouco sem paciência, e tu vai ter que ficar quase 2 horas na fila da imigração. Mas fora isso, na hora de passar ali foi bem tranquilo, ele só olhou o Enzo, né, fez as perguntinhas pra gente, foi tranquilo. Já na questão na volta, quando a gente foi voltar pelo aeroporto de Los Angeles, a revista ela foi bem rigorosa em Los Angeles, tá? Tudo a Polícia Federal aqui no Brasil não fez, a questão de implicar com a comida, com a alimentação da criança, com as mamadeiras. De implicar com as mamadeiras, Los Angeles foi feito, tá? Los Angeles, eu não sei se tem muita questão de tráfico, o que é, mas até passar aqueles lenços antidrogas no carrinho dele, em todo o carrinho foi passado, o carrinho ficou lá à disposição deles, daí depois a gente pôde retirar. Teve uma família que não conseguiu passar com as mamadeiras da criança dele, porque a mamadeira deles tinha gel na volta. Não passou, ficou. As papinhas do Enzo, eu não tava com nenhuma grande no momento, né? As pequenas, como por ser pastosas, eles deixaram passar, mas nem água eles deixaram passar. As mamadeiras que estavam com águas foram esvaziadas. Então a revista era bem rigorosa lá naquele aeroporto. Sobre a famosa pressão de cabine que as crianças sofrem bastante, tá? A dica do pessoal em geral é que quando ele amamenta no peito, tu amamentar tanto na decolagem quanto no pouso, tá? Ou se não, tu usar uma chupeta. Na época meu filho já não mamava mais, mas ele tinha a chupeta dele.
Ele não sofreu com isso, né? Ele não chorou, então acredito que ele não tenha sofrido nenhum tipo de pressão. Mas ajuda bastante tanto a amamentação quanto o biquinho. Outra dúvida que eu tinha era sobre o carrinho. Se ele contava como bagagem, se eu podia levar, como é que a gente fazia. Mas o carrinho ele não conta como bagagem, nem nossa, nem do Nenê. E tu fica com ele o tempo inteiro, tu deixa ele na porta do avião. Quando tu vai entrar, o comissário recolhe o teu carrinho e quando tu for sair da aeronave, ele vai estar ali na porta do avião. Então tu precisa de um carrinho nos aeroportos, porque daí tu não precisa estar toda hora carregando a criança pra lá e pra cá, é super prático. Outra coisa legal de se levar é um canguru, porque em alguns momentos, se tu quiser transportar ela no colo, tu vai ter as mãos livres. O canguru foi bem interessante até nos passeios, porque alguns passeios que eram uma descida rápida, eu não queria descer o carrinho e montar o carrinho. Daí eu descia de canguru, supermercados, se a criança não quisesse ficar na cadeirinha do supermercado, então é bem legal tu levar um canguru. Então sobre as imigrações, como eu disse, a única mais rígida que teve foi a de Los Angeles. O resto, Panamá, Cancún, Las Vegas, não foi nenhum problema, eles não revistaram tanto e passaram por cima da questão, por ser criança, assim, a quantidade de líquido que tinha nas mochilas. Então, o mínimo que a gente conseguiu reduzir as malas de mão foi a uma mala pequena com rodinha, onde ficou as roupas, a quantidade maior de fralda, que ficou em cima, né, no bagageiro, mais o carrinho, a almofada de amamentação e a bolsa dele, né? Umas coisas normais que tu costuma levar para qualquer saída. Se eles assistirem desenho é muito mais fácil, eles se intertem bastante. Na época ele não tinha um tablet ainda, então eu baixei no Netflix alguns desenhos que ele gostava no celular. Isso foi bem prático, ele usou tanto nos percursos de carro quanto na parte do avião, então isso é uma dica bem legal. A questão de levar brinquedos, tu não vai levar uns brinquedos gigantes, né, para outro país, você não tem nem espaço para isso, mas pequenas coisas, tipo, assim, na época ele mastigava bastante, né, os brinquedos. Então os mordedorzinhos são interessantes de se levar. E de resto, gente, tudo tranquilo, é só tu obedecer a rotina do teu filho, né? O meu filho acordava bem cedo, então a gente aproveitava, já saía, fazia alguma coisa. Quando era o horário do descanso dele, a gente retornava pro hotel, dava uma dormidinha e aproveitávamos depois. Respeitando os horários da criança, a gente conseguiu fazer bastante coisa. O roteiro não foi rígido, porque o nosso roteiro a gente não conseguiu cumprir, porque tinha a questão dele, né? Mas foi tranquilo, a gente aproveitou muito e dá pra curtir muito com os nossos filhos na viagem. Então o interessante é levar eles mesmo, pra eles já ir se adaptando desde pequenininho a fazer as coisas com a gente, né? E a última dica que eu tenho pra vocês é sobre a diária do hotel, porque as diárias elas encerram geralmente entre 11 e meio-dia, só que se teu voo for tarde, você precisa pegar uma diária a mais, porque tu não vai ficar na rua, num aeroporto com uma criança, né? Meu voo era 19h30, então eu peguei uma diária a mais e a gente ficou tranquilamente até as 4 da tarde lá. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you. Não, tá olhando a moça. Tables have turned. Tables have turned. Tables have turned. Tables have turned. I used to be chill, now I can't catch my breath. When you say my name, I feel tight in my chest. Can't handle the space, I need you here by my side. You make me sweat in
the coldest of nights, yeah. I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the... Então é isso que eu tinha pra dar de dicas pra vocês. Qualquer dúvida aí, escreve aí embaixo, né, que a gente responde. Se gostou do vídeo, dá um like, se inscreve aí no canal e até o próximo vídeo. Tchau!